A graça e a paz do Senhor Jesus. Há um bom tempo que eu não tenho gravado aqui neste canal, mas hoje eu fui instado a fazê-lo e por isso esse vídeo se pretende curto, mas ele tem uma mensagem, talvez uma mensagem definitiva para a vida de quem o ouve. Assim espero, pela força do Espírito Santo de Deus, que nos insta a fazê-lo. Todos ouvem falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou aqui fazer um vídeo sobre o Evangelho, porque eu vou colocar aqui na descrição do vídeo vários artigos que eu escrevo sobre o Evangelho para aqueles que querem entender mais profundamente. Também vou colocar algum vídeo, inclusive 5 aulas que tem sobre o Evangelho, para quem quer se aprofundar sobre este assunto da maior expressividade na vida de qualquer pessoa e de modo fundamental na vida das pessoas que conhecem a graça de Jesus. Então eu vou fazer aqui neste vídeo um convite, uma convocação, na realidade um chamado por meio do Espírito Santo, que é o chamado que todo cristão se obriga, no melhor dos sentidos, a fazê-lo. Então nós falando do Evangelho, nós sabemos que há um tripé, que explica bem o Evangelho, que é a boa nova da salvação, salvação para a eternidade, mas com reflexo na vida de hoje, na vida de agora, na vida das pessoas. Então o tripé se baseia, no primeiro lugar, na convicção do pecado. Nós precisamos, por algum momento em nossa vida, parar tudo e pensar sobre o pecado. Será que nós somos pecadores? Nós podemos fazer e devemos fazer essa indagação. Para aqueles ainda que têm dúvida de que todos os homens pecaram. Eu não vou, como eu disse, trazer aqui um elenco de citações bíblicas, porque esse convite é bem objetivo. Mas aqui nós podemos citar na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, versículo 23, que ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso aqui é o coração do Evangelho. Então você que se julga não pecador, você que se julga acima dos demais, das demais pessoas, você que tem a arrogância, a soberba, de se achar que é diferente das demais pessoas, por um momento agora pense aqui na palavra de Deus, medite nela e veja que todos, a palavra é essa, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Olha, esse é o primeiro ponto do tripé, Então esse é o primeiro ponto, que nós devemos reconhecer o pecado que temos, ou seja, isso se chama convicção de pecado. No segundo plano, o que devemos fazer com esses pecados? Vamos ficar cultivando-os? Vamos ficar adulando-os? Ou vamos combatê-los? E vamos combatê-los por nós mesmos? Ou vamos usar aquele meio de graça, ou seja, o único meio possível de enfrentar o pecado, que é através da ação de Jesus Cristo? Então há um segundo passo, que é que se fala do arrependimento desses pecados. Não há salvação sem arrependimento. E o homem, ele não gosta de se arrepender, porque o homem não gosta de obedecer. Aliás, o fruto do pecado original é a desobediência. Mas aqui também há muitos versículos, capítulos que falam sobre a questão do arrependimento, mas não é o objetivo aqui. Então, nesse segundo ponto, eu vou citar aqui Lucas 5,32, que diz, Jesus diz assim, Jesus comendo com os pecadores, ele diz, eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Então, esse é o segundo ponto. Nós temos a convicção de que somos pecadores e nós precisamos de Jesus para nos arrepender. E nós precisamos nos arrepender
para encontrarmos a salvação. Então aí culmina, né, com o terceiro ponto, que também, certo? Sobre o qual, né, o terceiro ponto, existem muitos versículos da Bíblia. A doutrina de Jesus prende em falar sobre a confissão de Jesus como Senhor. Esse é o terceiro ponto. Porque não adianta nós termos a convicção, nós nos arrependermos perante a Cristo e não confessarmos Jesus como o único Senhor. Porque se Ele não é o Senhor, nós não temos a quem seguir. Então, vamos apenas comentar aqui a carta aos Romanos, novamente, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Citação sempre da palavra do Senhor. Então, a você eu me dirijo agora. É momento de você reconhecer o seu pecado. Mas não só reconhecer. É momento de você se curvar diante de Deus e, em reconhecendo os pecados, até aqueles que nós nem sabemos que habitam em nós, que vivem nos labirintos mais profundos, né, do nosso coração, em reconhecendo, nos arrependermos diante de Deus. Então, arrependimento é para Deus, dizendo: ó Deus, eu me arrependo dos pecados que eu cultivo, aqueles mesmos que eu não sei, né, se existem, mas diante de Ti eu entrego, né, a minha vida, né, por este arrependimento, porque eu quero a pureza, né, da minha alma, quero a pureza do meu corpo. Eu quero me envolver nesse processo de santificação até a vinda de Jesus ou até a minha morte, ou seja, a ruptura aqui com a existência. Mas a confissão é fundamental. Então eu quero confessar Jesus como único Senhor da minha vida. Eu não quero que os senhores da minha vida sejam a minha profissão, o dinheiro que eu consigo conquistar, né? Tudo que eu possa elencar como aquilo que me traz felicidades humanas ou prazeres efêmeros. Mas eu quero, sim, confessar Jesus como único Senhor e, em assim sendo, segui-lo, obedecendo-o, tendo assim a consciência de que meus pecados, por meio dos meus arrependimentos diante do Senhor, foram perdoados e que agora eu me converto, né, diante de Jesus para obedecê-lo como discípulo, como aquele que deixa a vida ser levada, sim, pelo Mestre Jesus. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para ti. Se você caiu aqui, não foi por acaso. Não existe esse tal de acaso. O que existe, né, o nosso destino, ele é traçado desde a eternidade, em todas as suas linhas, por Deus. E esse é um momento que Deus colocou você diante dessa mensagem que Deus nos traz no coração por meio do seu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por nos fazer, Senhor, digno da Tua palavra, para Te honrar, para Te glorificar, sabendo que somente Tu és Deus, sabendo que a Tua majestade ela é imperativa na vida de todos aqueles que o amam. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.